Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio. Nós estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. E de coração alegre, porque vivemos esse tempo do Cristo plenamente ressuscitado em nosso meio. Cantamos, como a igreja, aleluia, o Senhor ressuscitou e Ele está no meio de nós. E o evangelho que nós vamos refletir está em João, no capítulo 13, dos versículos 16 a 20. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu Senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos nesse contexto aqui, esse texto aqui está no contexto da última ceia, após o lava-pés, onde Jesus, se colocando aos pés dos discípulos, lava seus pés e, acima de tudo, dá um mandato, dá uma orientação. Se eu, vosso mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. E neste contexto de humildade, de serviço, de pôr em prática as palavras que Jesus nos ensinou, ele dá um alerta para nós, que nós precisamos saber isso, saber o quê? Saber daquilo que ele nos ensinou, saber a sua prática e colocar tudo aquilo que Jesus praticou, nós também devemos fazer. Este é o caminho da felicidade. Ninguém quer ser infeliz. Todos nós queremos a felicidade, mas o verdadeiro caminho da felicidade para aquele que é cristão é servir, é se colocar a serviço. Mas de que jeito? Com amor, do mesmo modo que Jesus fez. Colocar-se a serviço, acolhendo como Jesus acolheu, amando como Jesus amou, servindo como Jesus serviu. Servindo com mansidão, olhando a realidade de cada um daqueles que de nós se aproximam. Quantas vezes nós achamos que nós estamos servindo, fazendo uma obra de caridade, quando nos é colocado nas dificuldades da vida, pessoas para cuidarmos, pessoas que nos são difíceis, mas nós fazemos isso com peso. Nós fazemos isso muitas vezes reclamando, e isso não nos traz felicidade. A verdadeira felicidade está em olhar, em ajudar, em fazer o bem com alegria, com amor, e não com peso e reclamação. É isso que Jesus está dizendo para nós. Se nós olharmos para aqueles que são colocados na nossa vida, no nosso caminho, e vendo, enxergando neles o rosto de Jesus, a pessoa de Jesus, e toda a prática que nós
realizarmos, seja de caridade, seja de cuidado, seja de escuta, qualquer que seja a prática que nos é chamado a exercitar, se nós fizermos por amor a Jesus, nós estaremos trilhando o caminho da felicidade. Quando Jesus diz para nós aqui, ó, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Então, todas as vezes que nós recebemos, com coração amoroso e misericordioso, acolhemos, cuidamos daqueles que estão ao nosso lado ou aqueles que nos é apresentado. Com o mesmo olhar e amor de Jesus, é a Ele que nós recebemos. E quando nós recebemos a Jesus na nossa vida, quando olhamos para o outro, enxergando, né, com o olhar de Jesus, e enxergando Jesus naquele, nós estamos recebendo também o Pai. Então, essa é a missão, meu irmão, minha irmã, a minha e a sua, de cristão católico, de fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. Essas são as palavras de Jesus para nós. Quando recebemos o irmão, recebemos a Jesus. Quando recebemos a Jesus, recebemos o Pai e o Espírito Santo. E vamos pedir que esse Espírito Santo de Deus seja derramado no nosso coração, para que nós olhemos todas as situações colocadas em nossa vida, com o mesmo amor com que Jesus olhou e nos amou. Que eu e você possamos viver essa experiência do amor de Jesus a cada dia das nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa, santa e abençoada semana para você.